Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer as duas últimas peças da série Arte em Vidro. Ainda tenho muito que explorar nessa arte e é por isso que daqui a algum tempo eu volto com novidades. Mas em cada vídeo que eu fiz, eu trouxe pelo menos uma dica nova. Não tem nenhuma em que a técnica seja igualzinha dos outros vídeos. Então descubra qual é a dica do vídeo de hoje. Eu sou Eliana de Oliveira e esse é o meu canal, Lioli Arte. Essa é a peça do primeiro projeto, um bowl ou uma tigela. E esse guardanapo ganhei entre outros e já veio sem esse pedaço. Mas gostei muito dele e quis usá-lo aqui, achei que ficaria bonito. Retirei as películas e observei que tinha ficado uma impressão esmaecida da imagem. Reservei então essa película. Fiquei estudando para ver qual a melhor forma de aproveitar a parte mais bonita do guardanapo. E achado então a maneira ali de aproveitar essa parte, com o verniz acrílico eu prendi um pedacinho para poder ir vendo ali como posicionar melhor o restante do guardanapo, sem deixar rugas e pregas. E a colagem é feita com o lado direito do guardanapo voltado para baixo, porque ele vai ser visto pelo lado interno da peça. Depois que eu passava o verniz acrílico com o pincel, eu dava umas batidinhas com a esponja para tirar qualquer excesso do verniz e não empapar o guardanapo. Colei tudo e teve uma parte que eu tive que fazer um remendo, ficou uma emenda ali no fundo, mas ficou bom na medida do possível. Depois, no resultado final, nem vai aparecer esses detalhes. E para retirar as partes excedentes do papel, eu usei uma lixa de unhas. E o ideal é passar de baixo para cima, de forma que não arranhe essa borda de cima. E nessa hora é importante dar uma olhada para ver se tem algum pedacinho que tem algum furinho, tem alguma parte sem um pedacinho de papel, porque se tiver, a gente tem que pegar um pedacinho de papel e colar ali, porque vai ser pintado aqui por trás, e aí se tiver algum furo, algum pedaço sem papel, a tinta que a gente passar por trás vai ser vista pelo lado da frente. E quando eu acabei de colar, eu passei uma camada de verniz acrílico sobre todo o papel novamente. E após o verniz acrílico secar completamente, eu passei um ademão de goma laca, que é um produto à base de álcool e é uma seladora para selar bem esse papel. E fica assim depois, bem transparente. E agora eu vou passar uma camada de tinta branca. E nessa hora, se não estiver bem selada,
Aí, então, quando a gente pintar com a tinta branca, ela vai ultrapassar o guardanapo e vai ficar todo manchado do outro lado. Então, por isso que é importante selar bem. E eu vou passando uma camada fina com o pincel. E depois eu vou dando batidinhas com um pedaço de espuma para tirar todo o excesso de tinta. E depois da primeira camada, a gente já vê a figura bem mais nítida. Mas eu ainda dou uma segunda demão para ficar bem branquinho, para depois então partir para a próxima etapa. E eu aproveito para passar um lencinho umedecido na bordinha para tirar qualquer sujeirinha da tinta branca. Depois de passar a segunda demão da tinta branca, então chegou a hora de fazer uma arte na parte externa também. E aí eu vou usar a segunda película, que ficou com aquela impressão esmaecida, para fazer a colagem do lado externo. E essa é a dica que eu dou para vocês, prestarem atenção na segunda película dos guardanapos, porque muitos deles vêm com essa impressão monocromática, que é a tinta que ultrapassou e passou para essa segunda película e dá um efeito super legal, porque é a mesma imagem com efeitos visuais diferentes. E para esse lado externo, eu desmembrei bastante, fui retirando as figuras, rasgando com as mãos e fui colando e fazendo uma montagem, porque como o fundo do guardanapo é branco, então ficava mais fácil de fazer dessa forma e deu um resultado muito bom. Eu deixei uma parte das imagens para vocês verem esse processo de ir colando e rasgando ao mesmo tempo. E pronto, nem parece que foi todo rasgado e emendado, não dá para ver nada disso. Eu tenho uma espátula de Teflon que depois que já estava bem seco, eu passei por cima para tirar qualquer relevo, qualquer pedacinho que tivesse suspenso e fui passando. E depois disso, eu passei uma camada de verniz acrílico por cima de tudo e depois uma camada de goma laca incolor. E como acabamento final para essa peça poder ser utilizada e lavada, eu passei 3 camadas de verniz vitral, intercalando secagem. Cada camada tem que estar com a anterior totalmente seca. Da lateral, eu fui cortando, fui colando por pedacinhos. Cortei uma tira e fui colando
pedacinho por pedacinho. E acabei cometendo o mesmo erro. Ficou com a emenda do corte reto da tesoura, teria que ter sido rasgado também. E esses defeitos são vistos quando a gente olha para a parte interna do vidro. E já a parte externa, eu corrigi esse problema. Para a parte de cima, mais lisa, eu cortei uma tira inteira e colei toda essa borda. Passei um ademão de verniz acrílico e um ademão de goma laca incolor. E depois eu fui pintando de branco com a esponjinha. Depois de passar duas demãos da tinta branca, já se vê o interior um pouco mais nítido, mas o guardanapo é bem clarinho mesmo. E se vê também as emendas que eu falei anteriormente para vocês, aqueles defeitinhos que me incomodam. Colei o fundo e para a lateral, aquela barrinha abaulada, eu cortei uma tira e dessa vez eu rasguei com as mãos as bordinhas para ficar irregular e fui colando também pedacinho por pedacinho, mas dessa vez não apareceu as emendas, devido a ter sido rasgado e não cortado com a tesoura. Então essa dica funciona. E depois de terminar de colar, eu passei uma camada de verniz acrílico e uma camada de goma laca incolor. E para finalizar e poder utilizar essa peça e lavar, eu passei 3 demãos de verniz vitral. E apesar dos defeitinhos na parte interna, na parte externa a peça ficou com um efeito visual elegante. Ficou parecendo uma peça de porcelana. Vejam as peças prontas e me digam se vocês gostaram da dica de usar a segunda película do guardanapo. Amaria se vocês compartilhassem, comentassem, deixassem um joinha e hypassem o vídeo. Muito obrigada por vocês estarem comigo mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva!